Portal do colaborador. Então aqui é a tela do gestor, como eu falei no comecinho lá, né? Mostrei duas telinhas, já falei algumas coisas dela, não vou entrar muito no mérito. Aqui já é a visão do colaborador, é uma coisa bem tranquila. Lembrando que a gente está já com um projeto já, que eu apresentei na convenção para vocês, que é o app Colos. Tudo isso que está aqui na palma da mão do colaborador, um appzinho para o cara acessar de qualquer lugar as informações pertinentes a ele no portal do colaborador, só que via app, tá? Então, deve sair nos próximos meses também aí. Aqui já é o quadro de aviso que eu comentei com vocês, ele está aqui no cantinho, né? O quadro de aviso, aniversário do mês, só que ele também tem uma opção de menu que ele vê todos os aniversariantes do mês, pode fazer comentários, legal, parabéns pelo seu dia hoje, então é bem intuitivo a coisa para o colaborador e o escritório e o padeiro e os seus funcionários fazerem essa interação de forma online. Aqui é a visão dos históricos, tá? Então ele tem N informações que ele pode acessar, históricos de horários, históricos de salário, histórico de afastamento, histórico de férias, histórico de transferência, histórico de contribuição sindical e de cargos e funções. Então ele tem um menuzinho aqui de forma simplista que ele vai clicar e vai enxergar os históricos dele em forma de lista, tá? Então é consulta, tá, gente? O portal do colaborador é meramente consulta nessa hora. Aqui é a gestão de documentos dele, então ele tem todos os olerites que foram publicados pelo escritório de contabilidade ou pelo gestor dele, os avisos de férias que ele tem publicado, os recibos de férias que ele tem publicado e outros documentos. Como eu falei, o escritório ou o dono da padaria pode publicar qualquer documento na ferramenta que ele vai estar guardado para ele lá. E aqui é aquela história que eu falei, ele pode fazer a solicitação de alteração contratual, alteração cadastral, desculpa, e atualização dependente. É a mesma regra lá da visão do cliente. De acordo com o tipo de solicitação, ele vai renderizar campos que eu preciso informar, que ele tem que me informar. Mudou alteração cadastral? Ele tem que me informar se ele mudou de endereço, se ele mudou... Aquelas informações que estão na folha vão estar disponíveis para ele poder preencher e encaminhar para o escritório de contabilidade. E pode também fazer os anexos, tudo certinho, tá? A mesma solicitação. Ou seja, eu levei a minha solicitação para o cliente do meu cliente. Um colaborador fazer algumas informações. Por fim, é aquela história que eu falei da ativação. Se eu já sou cadastrado, eu vou digitar o meu CPF, avançar minha senha. Loguei. Não sou cadastrado ainda. Beleza. Clicou no primeiro acesso, ele vai ter que informar para o portal qual que é o CNPJ de onde ele trabalha e qual que é o CPF dele. Nesse momento, o que acontece aqui nessa validação? O portal vai verificar se esse CNPJ tem ativo o Colos. Isso é feito lá no cadastro do cliente, que a gente vai entrar para vocês entenderem depois. É um campinho que tem lá, ativar Colos. Como eu falei, quem vai distribuir, vai gerenciar a licença é o escritório. Nosso contato, nosso contrato é com o escritório. O contrato, eu quero 100 acessos. Eu vou vender 100 acessos para o escritório. Ele que vai gerenciar essas 100 licenças. Vai colocar 10 em um, 20 no outro, 30 no outro, 40 no outro. A gestão é dele. A gente não vai nem saber para quem ele está vendendo. Mas pode ter o caso do cara querer contratar direto. Aí ele vai ter que, se ele usar a folha, beleza, vai chegar a informação. Se não, ele vai fazer uma publicação manual. Tirou os olerites, pega os anexos, publica um por um. Então é questão de avaliar. Supomos que esse CNPJ está válido. Tá, tem. Ele vai abrir uma última tela, não vai dar para a tela, que ele vai ter que informar o e-mail dele. A data de nascimento aqui, nesse momento, é confrontada com o cadastro dele dentro do sistema, que é o que veio da folha. Se não for válido, você não essa data de nascimento é inválida, vai ter que saber a data de nascimento. É para não ter burlar, né? Para o cara não poder acessar e criar um cadastro fake aqui. Ele vai definir uma senha e vai repetir essa senha. Quando ele confirmar, ele recebe um e-mail para ele poder acessar o serviço e confirmar que é ele mesmo. Tá? Então esse é o processo de ativação do portal do colaborador, pensando no funcionário da padaria. Então é a forma que ele vai ter que ativar a conta dele para poder ter acesso ao portal, desde que o cliente tenha sido contratado pelo escritório, o escritório tenha liberado o acesso para ele. Tá? De assunto agora. O portal do colaborador, ele no aspecto comercial. Nós não vamos comercializar para o cliente final lá, para a clínica, para a padaria, para o mercado. Não.
primeiro foco nosso é comercializar direto para o nosso cliente. Ou seja, o escritório de contabilidade vai contratar essa ferramenta. Então, essa contratação vai acontecer com o cliente direto. Eu vou vender para o cliente da Exactus. O acesso vai ser cobrado por conta, né? Por cada CPF é uma conta. Então, a ideia é vender. O nosso cliente compra 100 licenças, 100 CAUs, 100 CPF eu quero liberar. Para quem ele vai liberar, não é nossa questão. Ele pode liberar 10 para cada cliente dele. Vamos voltar lá só para a gente enxergar isso lá no cadastro de cliente. Tá vendo aqui, gente? Ó, lá no cliente, lá quando ele subiu o cliente, ou ele ativou um serviço, ele ativou o código, o escritório define, para esse cliente aqui meu, eu vou liberar 10 acessos. Ele tem 100, então ele vai ficar com 90 liberado. Para o outro cliente, ele liberou 20, ele vai ter 70 liberado. Então ele vai vendendo, vai queimando as licenças que eu vendi para ele. Eu faturo 100 para ele. Para quem ele vai vender ou distribuir, não me interessa. Ele que vai configurar isso aí dentro do métodos. É o cliente nosso que vai distribuir as licenças dele. Ok? Então, feita essa ativação aqui do Colos e definida a quantidade, o que o nosso colaborador lá da clínica tem que fazer? Se ele nunca acessou, ele vai vir aqui nessa telinha, nesse clique aqui, e vai definir qual empresa que eu trabalho. Eu tenho um exemplo aqui, vou pegar aqui que eu trabalho na empresa tal. Meu CPF é esse. E dou um avançar. O que aconteceu aqui? Esse cliente aqui não existe cadastrado na minha base. Tá? Então, esse cliente aqui, ele não existe esse cliente cadastrado, mas o CPF não. Se eu cadastrei certo? Ó, o meu. Ó, seria o caso aqui no meu. Ó, vou ativar o meu, por exemplo. Então, se o cliente... Seria o caso aqui. O cliente, esse cliente que eu coloquei um CNPJ de onde eu trabalho. Se o meu contador não liberou acesso, vai dar assim, empresa não está ativa para uso do serviço. Se ela está ativa, mas o meu CPF não está, é porque alguma coisa no escritório não sincronizou direito, então é só o escritório sincronizar junto à base ao VaptVup para poder subir os colaboradores. O colaborador vai acessar essa página, digitou o CNPJ de uma empresa que está válida, e o CPF válido dele, significa que ele é um funcionário dessa empresa. Ele vai falar qual que é o e-mail dele, vai dizer a data de nascimento dele e vai definir uma senha. A senha é a critério dele. A senha, ele fala a senha e confirma a senha aqui e dá um confirmar. A partir desse momento ele tem acesso. Como eu já estou cadastrado aqui já em outra base, deixa eu acessar aqui. Acessar aqui. Tá, então para fazer o acesso, ele vai informar o CPF dele. Vai digitar a senha dele. Esqueceu a senha, ele clica, ele recebe um e-mail com a senha dele, isso é o padrão normal de uso. Então tá aqui, estou no portal do colaborador agora tenho a visão de tudo, os meus documentos, tudo que a empresa tem para falar comigo. Então a visão geral, na página inicial, ele tem um resumo do que ele tem de aviso, um resumo de histórias que estão publicados, um resumo de documentos que o meu patrão publicou para mim. E aqui está o quadro de avisos. Lembra que eu falei que o gestor lá da empresa pode publicar o quadro de avisos? Então, o colaborador tem acesso a esse painelzinho aqui de quadro de avisos com todas as notícias, os avisos que são publicadas pelo RH da clínica. Tá? Então, isso aqui é um exemplozinho que a gente fez. Dia 10 foi o aniversário da Exactus, parabéns para nós. Pode publicar comentários, como eu falei. Então, acaba sendo um mini blog também, mas é um quadro de avisos que a gente deu o nome, tá? Então ele tem acesso a esse quadro de avisos. Depois aqui, ele vai ter acesso aos avisos, que é o menu que a gente tem acesso lá, como ele tem acesso por lá, tá? Então eu tenho um menuzinho aqui. Eu tenho acesso aos meus históricos, todos os históricos que aconteceram comigo nos últimos anos dentro da empresa. Então eu mudei minha jornada, tal, que dia aconteceu, de que hora mudou. Então ele vai ter consulta aos históricos dele. Todos os aumentos de salário que eu tive, as reduções das MPs de agora, então eu tenho esse histórico. Histórico de afastamento, eu posso consultar. Eu tenho um acesso ao histórico de férias e abonos pecuniários,
as minhas transferências, trabalhava no departamental, foi departamental, locação 1 foi para 2, então ele tem todas essas informações, as contribuições sindicais dele e as alterações de cargos e funções, tá? Tá tudo duplicado, como eu falei, porque é um quesito de base de teste. Então, ele tem visão aos históricos deles que a Folha publicou. Além disso, eu tenho acesso a todos os documentos, tá? Tudo que a Folha, que o meu RH gerou para mim de informação, que tinha meu CPF, eu consigo localizar aqui. Da mesma forma que quando o cliente, quando o cliente, clínica, visualiza um documento, da mesma maneira, quando o colaborador visualiza ou imprime, eu seto lá na gestão de documento que esse cliente visualizou o recibo. Tá, esse aqui não é um recibo, acho que é um recibo, não sei o que é esse aqui, então é um documento, tá, que a gente publicou para brincar lá só. Tá, então ele visualizou, nesse momento, a gestão de documento lá comunicou para o escritório que o funcionário enxergou o olerite dele, tá? Então ele pode ter acesso a esses olerites aqui com gestão de protocolo também online. Tem os documentos que a Folha publica de aviso de férias, recibo de férias e, além disso, outros documentos que eu publiquei para o meu cliente. Então tá aqui os documentos, eu publico para 1 ou 2 colaboradores, tá aqui, ele vai baixar e nessa hora, lá na ponta, o escritório sabe que o colaborador já enxergou ou baixou esse documento aqui na máquina dele. Por fim, não menos importante, como eu falei, a gente está levando algumas funcionalidades de atendimento para o colaborador. O colaborador pode fazer o que de solicitação para o escritório? Ele pode vir aqui e informar para o escritório que ele alterou o endereço dele, alterou o grau de educação dele, o grau de instrução. Então, tem várias informações aqui que a gente abriu para o colaborador, a gente vai diminuir um pouco de informações, tem coisas que ele não pode mudar. Então, isso aqui a gente vai definir só, acho que ele vai poder alterar, se não me engano, endereço, algumas informações de instrução, grau de instrução que ele fez algum curso novo. Então, a gente vai limitar as informações que estão aqui. Então, isso aqui é uma coisa só de esconder tela, tá? Então, hoje ele tem acesso àquele mesmo cadastro que tem lá no escritório. Então, ele pode fazer uma alteração, vai chegar lá no escritório de contabilidade uma solicitação. Aqui, alteração cadastral, quando eu salvar aqui, expectativa dia 19, e vou salvar. Nessa hora aqui, eu, como colaborador, já tenho uma solicitação que já está pendente lá no escritório, alteração cadastral. Se eu me logar lá no escritório agora, a gente vai logar daqui a pouco, vocês vão ver que essa solicitação chegou lá para o usuário que atende esse cliente, que eu defini lá, está definido lá no contrato. Tá? Então ele tem acesso às solicitações de alteração cadastral e alteração independente. Vamos incluir aqui agora um apontamento de afastamento, que ele vai poder apontar que ele vai ficar, vai faltar, faltou, por que ele faltou, ou seja, vai chegar já um apontamento na folha. Então a gente está começando a criar recursos que eu estou levando lá para o funcionário do meu cliente. Tá? Então ele vai poder fazer solicitações de serviços que caem direto nos clientes, direto no escritório. E algumas outras, que é o que a gente está agora definindo aqui, a regrinha, eu quero fazer uma solicitação de adiantamento de salário. Isso aqui não vai lá para o contador, vai para o RH da padaria, ou da clínica. Então vai ter esse trâmite agora, essa configuração, se é uma solicitação interna ou se é uma solicitação externa. Então a gente está trabalhando nisso, então nos próximos dias já tem novidade também no portal do colaborador, que acabou de ser lançado, mas já tem coisa nova na fábrica ali. Certo? Feito isso, o que ele pode fazer? Ele pode ainda alterar os dados de usuário dele, que foi definido no meu login, tá? E além disso, tem algumas preferências que ele também pode trabalhar com cor. Tudo isso que vocês estão vendo aqui já está no projeto, a gente começou já a fazer já essa semana, quinta-feira, ontem, hoje é sexta, quinta-feira, a gente já começou já a modelar o app do Colos, app Colos, né, que é isso aqui tudo, essas visões que a gente está vendo aqui, que vocês estão enxergando, dentro de um app na palma da mão. Então ele vai ter um portal que ele pode navegar na nuvem, e também vai ter um app que a gente deve lançar nos próximos dias aí. Feito isso, gente, esse daqui a gente encerra nosso treinamento básico de